Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não dormitará, eis que não dormitará, nem dormirá aquele que te guarda. Aquele que guarda a Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Oremos. Exaltamos o teu santo nome, ó Deus, pelas tuas maravilhas a nós, operados todos os dias, as maravilhas que se estendem de geração a geração. Mais uma vez estamos diante da tua presença para pedir que tua luz ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender a profundidade da Tua Palavra e o significado da Tua vontade em nossas vidas. Tudo isso nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas e caríssimos em Cristo, continua a falar para vós o vosso irmão em Cristo Jesus, Frederico José Lourenço, a partir do Sumbe, Kwanza Sul. A palavra de Deus para hoje, dia 21 de novembro do ano em curso, foi encontrada na Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 6, versículo 17 a 18, e assim diz a palavra de Deus: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. A mensagem de hoje, dia 21 de novembro, subordina-se ao tema que diz: a Igreja Evangelizadora ora sem cessar. A Igreja Evangelizadora ora sem cessar. Antes de mais nada, importa definirmos o que é oração. O termo oração pode ser entendido de duas maneiras, tanto a um ato religioso de comunicação com o divino, quanto a uma unidade sintática da língua. A oração religiosa é uma forma de conversa, pedido, agradecimento ou louvor a um ser transcendental, enquanto a oração gramatical é uma estrutura que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal e possui sujeito ou não e um predicado. A oração cristã é uma comunicação e relacionamento com Deus, vista como um diálogo de amizade e confiança, através do qual os fiéis expressam adoração, gratidão, arrependimento, confissão, pedem orientação e intercedem pelos outros. O objetivo da oração é crescer em intimidade com Deus e alinhar a própria vontade do homem, da criatura, com a vontade de Deus, o Criador. Orar sem cessar. O que isto significa? Orar sem cessar significa manter uma intimidade contínua de comunhão e dependência de Deus em todas as áreas da vida, e não orar ininterruptamente. Não podemos entender orar sem cessar como que orar continuamente ou então sem interrupção nenhuma, que só acorda de manhã ajoelhado a orar o dia todo. Trata-se sim de estar constantemente consciente da presença de Deus, transformando a rotina diária em conversa frequente e uma disposição voltada para Ele, em vez de se limitar ao momento em que se vai à igreja. Alguns só oram na igreja e quando estão entre os seus irmãos. A oração deve ser o hábito de um cristão. Orar sem cessar significa manter uma atitude de comunhão contínua com Deus ao longo do dia, não necessariamente falando o tempo todo, mas mantendo o coração voltado para Deus. Isso se traduz em perseverança, uma dependência constante e uma conversa constante com Deus, mesmo durante as atividades que nós realizamos. A prática de oração inclui momentos específicos, disciplina e a capacidade de se conectar com Deus espontaneamente e em qualquer momento e lugar. E para o efeito, caríssima e caríssimo irmão, é necessário disciplina na oração. É preciso estabelecer horários regulares para orar, ajudar a melhorar o seu relacionamento com Deus. Por isso, isto
vai se traduzir em manter a disciplina e o estado de espírito para a conexão contínua com Deus. Aproveitar os momentos informais para falar com Deus interiormente em situações como em um momento de necessidade ou mesmo no trânsito, como é o caso das ruas de Luanda, engarafadas de viaturas, de meios que se locomovem, e nós também nos metemos exatamente neste ambiente frenesil e acabamos muitas vezes sem paciência, até a atirarmos contra os outros que conosco transitamos na mesma rua. Este é o exemplo de Luanda. Podemos ir também para o exemplo do Lubango, no caso das zonas do Arco-Íris, Rotunda do João da Almeida, no famoso Bate-Chapa. É difícil transitar nas horas de ponta nesse espaço. No Sumbe, nós temos a destacar a Serra do Xingo, quando, na verdade, ali se chega. Não há pressa. Não há pressa. É preciso paciência. Então, quando nós estivermos nestes espaços, é preciso paciência e oração, que muitas vezes nos atiramos contra os nossos, os que transitam conosco na mesma rua, no mesmo espaço, porque nós temos pressa, e muitas vezes nós insultamos ou somos insultados. Isto acontece com todos e com muitos. Amados e amadas, quando nós oramos, estamos a falar com Deus e Ele nos ouve. Quando nós oramos com sinceridade do nosso coração, amando até os nossos inimigos, Deus nos ouve. Orar é falar e ouvir, é uma conversa, o que também significa estar atento para ouvir o que Deus quer dizer em nossa vida. Quando nós falamos com Deus, Deus também fala para nós. Nós pedimos a Ele e Ele nos responde. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar pela resposta de Deus. Não desistir da oração, nunca chegar ao ponto de abandonar a oração, mas sim invocar a Deus repetida e frequentemente em busca de ajuda. Orar sem cessar deve também abranger todas as áreas da vida, desde as pequenas preocupações diárias até os grandes desafios. Nós muitas vezes não oramos pelos pequenos problemas, pensamos que são mínimos e nós os negligenciamos, mas depois se tornam grandes, e aí é quando nós nos lembramos que precisamos do auxílio de Deus. Onde é que um cristão deve orar? Um cristão deve orar em qualquer lugar, a qualquer hora e circunstância, pois o mais importante é a sinceridade e o relacionamento com Deus, e não o local físico onde se ora. No entanto, a Bíblia sugere que um local privado, como o quarto, é ideal para a oração pessoal e sincera, pois Jesus ensinou a buscar a privacidade para uma conversa mais íntima com o Pai, o Criador. Orar em grupo também é importante para demonstrar unidade e cuidado, mas a intenção deve ser a de adorar a Deus e não de impressionar os outros, pensando ou entendendo que a pessoa ora melhor. A oração é para Deus, é para apresentar as suas preocupações, as suas necessidades, e não para impressionar os outros, como muitos fazem, orando, vangloriando-se, até mesmo desprezando que os outros não sabem orar. Só oração não tem espírito, é na IECA, é ali, não sei aonde. Não, a oração é demonstrar intimidade e cuidado que devemos ter com o nosso Deus. Amados e amadas no Senhor, a pessoa que ora permanece firme na fé, na doutrina, no amor, na comunhão e na santidade. O ato de orar é um componente fundamental para a vida e o crescimento espiritual de cada membro e mantém a igreja vitoriosa e fiel em sua missão. Louvado seja o Senhor que nos proporcionou esta oportunidade de falarmos com Ele. Efésios 6, versículo 17 a 18, instrui os cristãos a usarem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a orar em todo o tempo, com perseverança, em todas as orações e súplicas. O texto que parte da passagem sobre a armadura de Deus incentiva a preparação para a batalha espiritual contra Satanás e a perseverança
na oração por todos os fiéis. O capacete da salvação representa a proteção de Deus, que dá esperança e uma nova perspectiva em meio ao sofrimento e à maldade do mundo. A espada do Espírito é a palavra de Deus, a arma de ataque contra as hostes satânicas. Oremos sempre e com sinceridade do nosso coração. O versículo 18 do capítulo 6 que nós lemos enfatiza a importância da oração constante e vigilante por meio do Espírito Santo com toda a perseverança e súplica. Algumas coisas que podemos fazer para aprender a orar sem cessar são: é importante que o irmão e a irmã tenham atenção a este aspecto. Sempre que nos acontece alguma coisa boa ou lembramos de uma bênção de Deus, devemos agradecê-lo por isso. Pedir ajuda a Deus quando estamos frustrados, desanimados ou enfrentamos uma situação difícil. Devemos pedir a ajuda de Deus para superar o problema e não estarmos a buscar e agir usando a nossa própria força. Abençoar. Quando vemos nossos amigos e parentes, devemos agradecer ao nosso Deus por suas vidas e pedir sobre eles a bênção divina. Até mesmo para os nossos inimigos, nós devemos pedir a bênção e não a maldição. Muitas vezes nós precisamos perguntar a Deus o que o Senhor acha disso. Pergunte a Deus e diga: Senhor, sobre isto que eu penso, sobre isto em que eu acho que devo fazer, o que o Senhor acha? Quando estamos atentos a isto, nós não falhamos, nós acertamos. Por isso, quando nós estamos tentando formar opiniões, podemos pedir a ajuda de Deus para entender o que a Bíblia diz sobre o assunto. Muitas vezes falhamos nas nossas escolhas, decisões e atitudes porque não oramos a Deus para perguntá-lo se é mesmo isso que precisamos e que Ele quer para nós, porque nós não entregamos as nossas preocupações a Deus em oração e fracassamos, falhamos, tomamos decisões erradas. Amados e amadas no Senhor, o Senhor nesta manhã quer nos lembrar o hino que diz: quão bondoso amigo é Cristo, carregou com toda a dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Canta comigo a segunda estrofe. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isto em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Senhor nosso bendito Deus, nosso bom Pai, ouvimos a Tua palavra que nos ensina como devemos orar, quando devemos orar, onde devemos orar e por que devemos orar e a quem devemos orar, que é somente a Ti, ó Pai. Ensinaste-nos, ó Deus, nesta manhã,
mais uma vez que a igreja que evangeliza ora sem cessar. Muitas vezes nós não oramos, ó Deus, não colocamos a Ti as nossas preocupações, as nossas escolhas, decisões e até as nossas atitudes. Nós tomamos, Senhor, rumos errados. Ó Pai, ensina-nos a orar, capacita-nos, ó Deus, a Te buscarmos incessantemente. Venha estar conosco, habilita-nos para a prática da oração sem cessar. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.